Olá, meus seres! Eu espero que todos estejam muito bem estudando biologia ainda e chegamos com mais uma aula sobre os sistemas reprodutores e os hormônios. Mas antes de iniciarmos, convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações para o mais rápido possível chegarmos até você com biologia, seja por Enem, vestibular, concurso, para você brilhar nessa disciplina. Ciclo menstrual é um assunto que aparece em muitas provas e 90% das questões estarão aqui, ó, nesse esqueminha que você vai anotar. Eu vou deixar você printar qualquer coisa antes do esqueminha, mas aquele é o esqueminha principal. Hipófise, ovários, útero. E uns 10% das questões estarão aqui, especificamente. Então você vai precisar pensar no local de produção do hormônio, o local de ação do hormônio. Produção, ação do hormônio. Então, essa é a principal pegada em muitos vestibulares e, inclusive, no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, vem pra cá. O hipotálamo, a gente viu fazer parte do sistema nervoso. E o hipotálamo é um grande centro de regulação de várias funções biológicas, entre elas a produção de hormônios. O hormônio GNRH, o hormônio liberador das gonadotrofinas, é produzido e liberado pelo hipotálamo, atua na hipófise, especificamente a adenohipófise ou hipófise anterior, e a hipófise vai produzir o FSH e o LH. O FSH era o hormônio folículo estimulante e o LH o luteinizante. Então, na sua mente brilhante, hipófise produz e libera FSH e LH, que podem ser chamados de hormônios gonadotróficos. FSH e LH atuam nos ovários. Os ovários já fazem parte do sistema reprodutor feminino e os ovários vão produzir e secretar estrogênio e progesterona. Estrogênio e progesterona caem na corrente sanguínea, preparam o útero para uma possível gestação. Então, na sua mente brilhante, GNRH sai do hipotálamo, estimula a hipófise a produzir FSH e LH. FSH e LH atuam nos ovários, os ovários produzem estrogênio e progesterona, que atuam no útero na preparação para uma possível gestação. Então, como eu falei, 90% das questões estarão aqui. Claro, quando a gente pensa no ciclo menstrual. Agora, esse ciclo, como o nome sugere, ele vai se repetir. Vai ter um início, vai ter um meio, vai ter um fim, depois um início, um meio, um fim. E a gente pode separar em 28 dias. Nesses 28 dias, nós veremos modificações nos ovários e no útero, especificamente. Óbvio que eu falei do trabalho do hipotálamo e da hipófise, mas aqui a gente vai descartar. Basicamente, a gente pode pensar na atividade dos ovários e na atividade do útero, como estruturas que participam diretamente do ciclo menstrual. Qual é o papel do ovário? Produzir o gameta feminino, ovócito secundário, popularmente chamado de óvulo, e também estrogênio e progesterona. Então, a gente vai separar esse ciclo menstrual num ciclo que é ovariano e uterino. Você pode encontrar isso em algumas questões mais específicas, em vestibulares específicos, principalmente no sul e sudeste do Brasil. No ciclo ovariano, temos uma fase chamada folicular. Se eu desenhar aqui o esboço do ovário, você vai lembrar que lá dentro existiam os folículos. Os folículos são um conjuntinho de células das quais no interior existem as ovogônias e os ovócitos primário e depois é liberado o ovócito secundário. Então a gente vai olhar para o folículo e encontrar um monte de células ao redor dessa estrutura e compondo essa estrutura. O hormônio FSH, ou seja, o hormônio folículo estimulante, vai atuar no desenvolvimento desse folículo, no crescimento e desenvolvimento do folículo. Aquela ovulogênese teve início na vida intrauterina, chegou na puberdade, o FSH vai atuar e vai estimular o crescimento e desenvolvimento desse folículo, ok? Então, FSH. Agora, vai existir uma fase lútea. A fase lútea é caracterizada pela formação do corpo lúteo ou corpo amarelo. Esse corpo lúteo amarelo, ele vai aparecer
após a ovulação. O ovário vai liberar o ovócito secundário na ovulação, quando você identificar 12, 24 horas antes um pico do hormônio LH. E aí, o que sobrar aqui no interior vai formar um tal de corpo lúteo ou corpo amarelo. E aí a gente vai ter a ação do hormônio LH sobre esse corpo lúteo. Então vamos separar os hormônios LH atuando nessa fase lútea, FSH na fase folicular. Mas como eu falei aqui no esquema anterior, FSH e LH saem da hipófise, atuam nos ovários. Então a gente está pensando no FSH atuando nos ovários. Entenderam? Agora você vai pensar que o ovário vai responder, vai produzir os hormônios estrogênio e progesterona. Esse estrogênio e essa progesterona vão atuar no útero. Então nós temos no ciclo uterino agora uma fase menstrual. A fase menstrual é caracterizada pela descamação do endométrio uterino, por perder parte daquele endométrio, aquela partezinha que crescia, aumentava a sua espessura no interior do útero. Quando aumenta, depois menstruação, diminui. Então na fase menstrual, nós temos geralmente aqui do 1º ao 5º, 6º, 7º dia desse ciclo. Vai ser caracterizado como o início da menstruação, o fluxo, a descida do sangue, do fluxo menstrual. Tem lá rompimento de vaso sanguíneo, sangue, um conjuntinho de células e outros componentes nesse fluxo menstrual. Agora, o hormônio chamado estrogênio, ele vai atuar e promover o crescimento novamente desse endométrio inicialmente. Então você tem uma fase proliferativa. Aqui na fase proliferativa, vamos colocar E de estrogênio atuando inicialmente. Da onde sai o estrogênio? Sai do ovário. Então o FSH estimulou o desenvolvimento do folículo, o folículo passa a produzir e secretar estrogênio, o estrogênio atua no útero, proliferando esse endométrio. Esse endométrio cresce, se desenvolve e nós temos aqui a ação do corpo lúteo secretando a progesterona. A progesterona vai atuar aqui principalmente nessa fase secretora. E a progesterona vai aumentar a quantidade de nutrientes, depósito, vascularização do endométrio uterino. Nós teremos uma preparação cada vez maior desse endométrio para receber um possível embrião, logo após a fecundação ou fertilização. Então eu posso fazer a separação do ciclo menstrual em ciclo ovariano e ciclo uterino, se alguma prova for muito específica. No ciclo ovariano, fase folicular, fase lútea. Então estamos pensando na ação do ovário. No útero, fase menstrual, descamando, soltando o endométrio, proliferativa, ele crescendo novamente, e secretora, ele no máximo do seu desenvolvimento, com muita reserva, glândulas e vascularização. Ok? A separação. Agora, você vai falar só, baixei listas aí de testes que mostravam oscilação desses hormônios. Ok, então é esse gráficozinho que você vai lembrar. O primeiro hormônio aqui a aumentar durante esse ciclo menstrual chama-se FSH, ou hormônio folículo estimulante. Então vamos pensar. Estamos pensando na menstruação, descamar o endométrio. O endométrio está descamando, mas a hipófise já está secretando o FSH. Então o primeiro hormônio a ser liberado é o FSH. O FSH sai da hipófise, atua no ovário, estimula o ovário a produzir e liberar o estrogênio. O estrogênio é o segundo hormônio desse ciclo a ser liberado. Então, olha aqui no gráfico. Aumentou o FSH, esse FSH atua no ovário e estimulou o aumento do estrogênio. Aqui o segundo, letra B de Bill. O aumento do estrogênio, ele tem um papel inibidor da liberação do FSH. Então, nós temos aqui inibição. O aumento do estrogênio tem o papel de inibir a liberação do FSH. Só que o aumento do estrogênio tem um papel de estimular a liberação do
LH. Então vamos escrever aqui estímulo. Está aqui, estímulo. O aumento do estrogênio inibe a liberação do FSH, estimula a liberação do LH. Olha o pico de LH. Aqui na metade do ciclo, 14º dia, é um momento muito importante. Você vai colocar embaixo do 14º dia, ovulação. Ovulação é caracterizada pela liberação do ovócito secundário, a saída do ovócito secundário do ovário para as tubas uterinas. Então, para ter a ovulação, você precisa ter um pico de LH. Muitos estudos foram feitos com ratos camundongos e as fêmeas foram bloqueadas desse pico de LH. E os ciclos passam a ser chamados de anovulatórios, porque não vai existir ovulação. Então, o cientista malvadão bloqueou a liberação de LH, ratas não tiveram pico de LH e elas não ovularam. Então, isso também vai ser representativo na espécie humana e em outras espécies de mamíferos. Para ter ovulação, precisa do pico de LH. Teve o pico de LH, ocorreu a ovulação, liberou o ovócito secundário. O que sobrou, as células do folículo compõem o corpo lúteo. Aí, o terceiro hormônio a ser liberado foi o LH. Muito bem. Esse LH estimulou a ovulação, liberou o ovócito. As células que sobraram formaram o corpo lúteo ou o corpo amarelo. O LH atua sobre o corpo lúteo, por isso fase lútea. E aí, esse corpo lúteo passa a secretar o estrogênio e também a progesterona. O estrogênio, mas a maior secreção é da progesterona. Por isso que a progesterona aumenta aqui, na segunda metade do ciclo, e o estrogênio aumenta aqui, na primeira metade do ciclo. Estrogênio e progesterona são os dois hormônios ovarianos. Tem vestibular que vai falar para você que o estrogênio é o hormônio ovariano que aumenta consideravelmente na segunda metade do ciclo menstrual. É mentira, ele aumenta consideravelmente na primeira metade. A progesterona aumenta na segunda metade. Agora, esse é o quarto hormônio, então aqui no meu esqueminha, ou aqui o LH seria o terceiro e aqui o quarto hormônio a ser liberado. Se a gente pensar nessa sequência, facilita o seu estudo e o seu entendimento. Agora, olha para cá. O aumento da progesterona vai inibir a liberação do LH. Então, inibição. Lembra daquele esqueminha de feedback? Nós temos feedbacks. Então, geralmente aumentou o FSH, estimulou a produção de estrogênio, o aumento do estrogênio inibiu a liberação do FSH. Então, esse é um feedback negativo, uma resposta contrária ao estímulo inicial. Mas, enfim, nós temos esses mecanismos. Eu quero de vocês sequência. Primeiro o hormônio aumentar o FSH, depois o estrogênio, depois o LH e, por último, a progesterona. Então, a maioria das provas vai cobrar de vocês essa sequência em relação à quantidade desses hormônios variando no gráfico. Você tem que reconhecer hormônios hipofisários. Hipofisários, FSH e LH. Saem da hipófise, corrente sanguínea, chegam nos ovários, estimulam os ovários a produzir estrogênio e progesterona, caem na corrente sanguínea, preparam o útero para uma possível gravidez, uma possível gestação. E se não acontecer fecundação, se não tiver gravidez, menstruação, e tudo isso se repete a cada 28 dias, até que um dia dê certo e a gente contribua com a evolução, deixando filhotinhos. Então, essa é a ideia do ciclo, esses são os hormônios, a sequência e o que você precisa inicialmente para brilhar nesse assunto em biologia. Espero que tenha me entendido. Se tiver dúvida, mande aí o mais rápido possível, eu respondo você. Se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações, que temos aulas semanais para você brilhar em biologia. Abração e bons estudos a todos!